Minha prima humilhou meu filho autista na frente de dezenas de pessoas. A vergonha foi tanta que fomos embora. No outro dia, ela ligou para o conselho tutelar e tentou me tirar a guarda dele. Tudo começou em um sábado à tarde, no aniversário de 5 anos da filha da minha prima. A festa era simples, mas bonita. Balões coloridos, decoração com tema de princesa, música infantil e aquele cheiro de salgadinho no ar que sempre me lembra a infância. Eu cheguei com o meu filho, o Miguel, de 7 anos, um pouco depois das 3 da tarde. Desde o início eu estava tensa. Miguel é autista e, como toda mãe de uma criança com espectro, sabe? Lugares cheios, barulhentos e imprevisíveis são sempre um desafio. Mesmo assim, ele estava animado. Tinha se preparado a semana inteira. Todo empolgado porque teria brigadeiro, piscina de bolinha e refrigerante, coisas que ele ama. Eu levei os fones de ouvido com cancelamento de ruído, como sempre, e os snacks preferidos dele caso ele se recusasse a comer o bolo. Ele estava bem. No começo ficou mais quietinho, observando tudo. Brincou um pouco na piscina de bolinha. Depois sentou no meu colo e começou a alinhar os palitinhos do pirulito numa mesa mais afastada. Um comportamento que ele tem quando está tentando se regular. A maioria das pessoas nem percebeu. Mas minha prima sim. A mãe da aniversariante. Ela olhava de canto, com aquele ar de julgamento disfarçado de sorriso simpático. Como se fosse gentil, mas estivesse avaliando tudo. A roupa dele. A forma como ele mexia as mãos. O jeito que ele evitava olhar nos olhos das outras crianças. Ela já tinha feito comentários antes, em outros momentos, sobre o Miguel. Sempre naquele tom passivo-agressivo. Você precisa colocar ele mais em contato com outras crianças, para ver se ele aprende a interagir. Oh, será que ele não fica assim porque você super protege demais? Mas até ali eu respirei fundo e ignorei. O dia era da filha dela. E o meu filho estava tentando aproveitar. A festa seguia. Tudo dentro do esperado. Mas eu não sabia que aquilo era só o prelúdio. Porque algumas horas depois, o que era para ser apenas mais uma tarde em família, viraria uma das experiências mais humilhantes da minha vida e da do meu filho também. A minha prima sempre teve esse jeito competitivo. Desde que éramos adolescentes, tudo virava comparação. Notas na escola, namorado, corpo, faculdade, depois carreira, casamento. E quando eu engravidei do Miguel, sendo mãe solo e ainda enfrentando dificuldades financeiras, ela meio que me viu como um exemplo de como não fazer. Ela nunca disse isso com todas as letras, claro, mas estava ali, nas entrelinhas. Nos comentários tipo, ai, eu não teria coragem de criar sozinha. Ou, criança precisa de um pai por perto, senão cresce com problema, né? Quando o Miguel recebeu o diagnóstico de autismo leve, com 3 anos ela reagiu com aquele ar de hoje em dia tudo é autismo. Disse que era falta de limites. Falta de rotina ou até coisa da cabeça das mães modernas que acham que todo comportamento é doença. Eu parei de compartilhar as coisas com ela depois disso, porque cada progresso do meu filho, pra ela, era visto como menos do que o normal. Ele aprender a ler sozinho aos 5, mas ele interage com outras crianças? Ele desenhar mapas com perfeição, mas ele ainda não olha no olho, né? Era como se ela tivesse uma régua invisível de comparação. E como o Miguel não se encaixava no molde dela de criança ideal, ela o diminuía. O que ela realmente queria, e hoje eu enxergo isso com clareza, era que meu filho fosse invisível, que não chamasse atenção, que não ocupasse espaço. Porque o simples fato dele existir já quebrava a ideia de perfeição que ela queria projetar naquela festa. Naquela família, naquela imagem de vida perfeita. Na cabeça dela, tudo que sai do padrão é problema. E o Miguel era a prova viva de que o mundo não gira em torno da estética da perfeição. Ela não queria lidar com isso. E por isso, ela preferiu atacar. Já era fim de tarde quando tudo aconteceu. As crianças estavam mais agitadas, a música um pouco mais alta, os adultos começando a beber cerveja. O clima tinha mudado. E pro Miguel, isso é sempre um alerta. Ele começou a se encolher na cadeira, com os fones nos ouvidos, balançando levemente o corpo de um lado para o outro. Eu já conhecia os sinais. Me aproximei e perguntei baixinho. Tá tudo bem, filho? Quer sair um pouquinho? Ele balançou a cabeça negativamente. Estava tentando se manter ali. Foi nesse momento que minha prima apareceu com um prato de brigadeiros. Ofereceu a ele. Ele não respondeu, nem olhou. E então ela riu alto e disse, nossa, parece um robô. Nem responde, gente. Algumas pessoas riram meio sem graça. Eu parei na hora. Ele não tá confortável agora, só isso. Eu disse, tentando ser firme, mas educada. Ela ignorou e falou mais alto, como se quisesse que todo mundo ouvisse. Gente, sério, eu fico com dó. Ele parece que vive num mundinho dele, sabe? Depois virou pra mim. E você devia fazer alguma coisa. Isso não é normal, fulana. Isso é falta de educação. Criança assim precisa de pulso. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Algumas pessoas olharam pro lado. Outras fingiram não ouvir.
Eu senti meu rosto esquentar. Miguel continuava ali, parado, tentando respirar. Eu o abracei, mas ele se afastou. Ele estava entrando em sobrecarga. E então veio a gota d'água. Minha prima se virou para o grupo de convidados, rindo com um tom debochado e soltou: "Tá vendo? Criança criada sem pai dá nisso. Uma mãe que não sabe impor limites e uma criança que nem parece gente. Fica aí se balançando que nem um doido." Foi como se o chão sumisse. As palavras dela cortaram o ar como navalha. Uma mulher do fundo soltou um "Ei, menos!" Mas ninguém realmente interveio. Eu segurei o Miguel pela mão e levantei. "Vamos embora, filho." Ele me olhou com os olhos marejados, sem entender tudo, mas sentindo a dor. E nós fomos embora, no meio da festa. Na frente de todos, molhados de vergonha. E eu, tremendo de raiva e de impotência. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela esperou o momento em que teria mais gente assistindo. Para ela, aquilo não era um surto. Era um espetáculo. E meu filho era o alvo da vez. Enquanto eu atravessava o salão com o Miguel pela mão, parecia que o tempo tinha parado. Tudo estava em câmera lenta. As vozes abafadas. Os olhos fixos em nós. Os sorrisos nervosos de quem não sabe se deve intervir ou fingir que nada viu. Alguns cochichavam. Outros apenas desviavam o olhar. Eu sentia o nó na garganta subir, queimando. Mas não podia chorar ali. O Miguel apertava minha mão com força. Ele não falava, mas eu sabia que ele estava confuso. E eu também. Mas acima de tudo, eu estava com vergonha. Vergonha de ter ficado ali tanto tempo. De ter deixado ele exposto. De não ter ido embora antes. Passamos pela mesa dos refrigerantes. Uma criança comentou: "O menino estranho tá indo embora." A mãe puxou o filho pelo braço e mandou ele ficar quieto. Mas o estrago já estava feito. Quando cheguei até a porta, olhei para trás uma última vez. Minha prima estava sorrindo. Um sorriso discreto, quase imperceptível. Mas eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem se sentia vitoriosa. De quem conseguiu o que queria. Me fazer sair de cabeça baixa. Entramos no carro. Fechei a porta. Miguel se encolheu no banco de trás. Colocou os fones de volta e olhou para o lado de fora. Eu encostei a testa no volante tentando não desabar, mas as lágrimas caíram sozinhas. O que mais me doía não era só o que ela disse. Era o silêncio de todos os outros. Ninguém se levantou por nós. Ninguém disse "chega". Ninguém defendeu uma criança autista que estava sendo humilhada publicamente. Aquilo não era só sobre minha prima. Era sobre uma família inteira que preferia manter a harmonia do que enfrentar o preconceito. Sobre adultos que se calaram diante da covardia. Sobre a solidão de ser mãe. E pior, mãe de uma criança que o mundo ainda insiste em não entender. Naquele momento, dentro do carro, enxugando as lágrimas com a manga da blusa, eu prometi a mim mesma: nunca mais vou subestimar o perigo do silêncio. Acordei com a garganta seca, o rosto inchado e a sensação de que o que tinha acontecido na festa ainda estava grudado em mim. Sabe quando a gente dorme esperando que o tempo alivie a dor, mas ela acorda com a gente? Miguel estava mais calmo, mas ainda retraído. Pediu para ficar no quarto com as luzes apagadas. Não quis tomar café, nem colocar os fones com música que ele geralmente ama. Era como se a chama dentro dele tivesse diminuído. E isso foi o que mais me destruiu. Abri o celular e vi mensagens no grupo da família. A prima exagerou, mas você também ficou muito sensível. Poxa, por que sair da festa daquele jeito? Era só ter ignorado. As crianças nem perceberam. A fulana não falou por mal. Foi só um comentário. Comentários neutros, covardes, tentativas de apaziguar. Mas o que ninguém disse foi: me desculpa, ela passou dos limites. Ninguém disse: seu filho não merecia aquilo. E então, por volta das 11 da manhã, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora nome fictício? Aqui é do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia envolvendo seu filho, o Miguel. Senti o mundo girar. Como assim? A voz do outro lado era calma, mas firme. Fomos informados de um possível caso de negligência e maus tratos. A denúncia foi feita de forma anônima, mas vamos precisar averiguar. Eu quase deixei o celular cair. Negligência? Maus tratos? Mas isso é um absurdo. Entendemos. Vamos apenas seguir o protocolo. Precisamos agendar uma visita. Ver a criança, entender o ambiente. Meu coração disparou. Miguel? Em perigo? Depois de tudo o que eu faço por ele? A ligação terminou com um horário marcado para a próxima tarde. E eu fiquei sentada no sofá, abraçada a mim mesma. Na festa, ela me humilhou. Mas agora, ela queria ir além. Ela queria me descredibilizar como mãe. Queria me ferir no que eu tenho de mais precioso. A guarda do meu filho. E naquele instante, uma nova dor nasceu dentro de mim. Uma dor que não era só tristeza. Era raiva. Era indignação. Era o instinto de proteção gritando dentro de mim. Porque uma coisa é tentar me envergonhar. Outra é tentar me tirar o direito de ser mãe do meu próprio filho.
Na teoria, a denúncia era anônima, mas eu sabia exatamente quem estava por trás. A fala do conselheiro ecoava na minha cabeça. Disseram que seu filho aparenta estar em sofrimento constante, que você não tem controle emocional e que ele está sendo privado de cuidados básicos. Só tinha uma pessoa que poderia ter usado essas palavras. Minha prima. A mesma que riu do meu filho na frente de dezenas de pessoas. A mesma que sempre tentou invalidar a forma como eu crio o Miguel. Ela sabia onde cutucar. Sabia que, como mãe solo, eu já era julgada por muita gente. Sabia que uma denúncia no conselho tutelar bastaria para colocar meu nome em uma lista de observação. Mesmo sem prova. Mesmo sem verdade. Na mente dela, talvez eu fosse frágil o suficiente para desmoronar. Ou talvez ela só quisesse se vingar por ter sido exposta, quando, na verdade, ela mesma se expôs. Mas o pior foi perceber que ela fez tudo isso com frieza. Ela esperou o dia seguinte. Esperou que o assunto esfriasse. E então, calculadamente, foi até um órgão público para tentar arrancar o meu filho de mim com base em mentiras. Eu comecei a repassar todas as conversas que já tive com ela. A forma como ela falava do Miguel com pena disfarçada. Você não acha que ele atrapalha a sua vida? Ele nunca vai ser como os outros, né? Imagina quando ele for adolescente. Você não vai dar conta. Lembrei das vezes em que ela sugeriu que ele fosse internado em clínica, como se ele fosse perigoso, como se fosse um peso. E agora, ela tinha usado o sistema para tentar dar forma ao que sempre pensou, que eu não era suficiente, e que meu filho era um problema. Eu sabia que precisava me preparar. Precisava reunir documentos, laudos, relatórios da escola, testemunhos de pessoas que conheciam nossa rotina. Mas mais do que isso, eu precisava me manter firme, porque a batalha agora era outra. Ela queria pintar uma imagem, queria fazer o mundo acreditar que eu era uma mãe incapaz. Mas o que ela não sabia é que mãe de criança autista aprende cedo a lutar por tudo, inclusive pelo direito de continuar sendo mãe. Naquele instante não havia mais espaço para dúvida ou medo. Eu sabia que o jogo tinha mudado, que agora não era só sobre limpar a imagem, mas sobre proteger o Miguel de um ambiente onde ele nunca foi aceito. Comecei a fazer ligações. Pedi cartas da terapeuta ocupacional, do psicólogo, da coordenadora pedagógica da escola. Anexei tudo, montei uma pasta com datas, provas, relatos. Transformei nossa rotina em um escudo, e nossa história em prova de amor. Ela pode ter tentado usar o sistema contra mim, mas o que ela não contava era com a força que nasce de uma mãe desacreditada. Porque quando o mundo duvida da gente, a gente não chora. A gente luta. Naquela noite, depois de colocar o Miguel pra dormir, eu sentei na beira da cama com uma pasta de documentos no colo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir. Senti medo. Medo real. Não de perder a guarda porque eu sabia que não havia motivo legal. Mas medo do estrago emocional que tudo aquilo podia causar. Em mim e principalmente nele. O Miguel não entenderia uma visita de gente estranha em casa, fazendo perguntas, analisando cada detalhe da nossa vida. Ele só ia sentir o clima. Ia sentir que o mundo desconfiava da gente. Foi aí que minha ficha caiu. Essa história toda não era só sobre uma denúncia. Não era sobre a festa. Nem só sobre humilhação pública. Era sobre uma vida inteira tentando me fazer caber num molde que nunca foi meu. Sobre alguém da minha própria família, que sempre me viu como a prima que fracassou. A que teve filho cedo. A que não casou. A que teve um filho problemático. Tudo aquilo que ela tentava esconder da própria vida, ela jogava em mim. E agora que eu tinha construído algo sólido com o Miguel, mesmo com dificuldade, mesmo sozinha, ela não suportava ver. A denúncia foi a consequência de uma inveja mal disfarçada. De uma necessidade dela de se sentir superior. De provar, para si mesma e para quem estivesse vendo, que eu não era digna de respeito. Nem como mãe, nem como mulher. Comecei a lembrar de todas as vezes em que ela tentou ajudar, quando na verdade era só uma forma de controle disfarçado. Se quiser, posso levar o Miguel para passar um fim de semana comigo. Talvez ele veja como é uma casa com estrutura. Você já pensou em deixar ele com a avó e voltar a estudar? Vai acabar ficando presa para sempre. Na época, eu achava que ela queria ajudar. Mas agora eu via, ela só queria me afastar. Do meu filho, da minha autonomia, da minha força. Naquela noite, pela primeira vez, eu escrevi num papel. Ela não é minha família. Ela é meu alerta. E com essa frase grudada na mente, eu prometi que ninguém, nem ela nem o sistema, nem os olhares disfarçados, de julgamento, ia tirar o que eu e meu filho construímos. Nem o nosso vínculo, nem a nossa verdade. No dia seguinte, acordei antes do Miguel. Arrumei a casa inteira. Passei pano, lavei banheiro, organizei os brinquedos dele por cor e tamanho, como ele gosta. Fiz até um bolo simples, só pra deixar o cheiro de lar no ar. Não que eu tivesse algo a esconder, mas o medo de ser julgada por qualquer detalhe tomava conta. Peguei todos os documentos que comprovavam o diagnóstico, os acompanhamentos médicos, os relatórios da escola, o plano terapêutico.
Às 14 em ponto, a campainha tocou. Meu coração quase pulou pela boca. Abri a porta e vi duas mulheres. Uma delas mais jovem, com prancheta na mão e expressão fechada. A outra, mais velha, tinha um semblante sereno, mas sério. Boa tarde. Somos do Conselho Tutelar. Podemos entrar? Respirei fundo. Claro. Elas entraram e começaram a observar tudo. O ambiente. O Miguel, que estava sentado no sofá com seus brinquedos sensoriais. Ele nem olhou muito, mas sorriu quando ofereci uma das bolinhas texturizadas favoritas dele. A assistente mais nova fez perguntas secas. Ele frequenta a escola? Quantas refeições por dia? Você trabalha atualmente? Quem mais cuida dele? Eu respondia com calma, mas por dentro estava me desmontando. A mais velha, em certo momento, se agachou na frente do Miguel. Oi, Miguel. Eu sou a Ana, tudo bem? Ele não respondeu. Só continuou girando a bolinha azul nas mãos. Ela sorriu. Ele gosta de azul? É a cor favorita dele, respondi. Ela se virou para mim e num tom mais humano perguntou. Ele tem acompanhamento médico? Mostrei tudo. Ela analisou os papéis com atenção. Enquanto isso, a mais nova anotava sem levantar os olhos. Durante a visita, contei sobre nossas rotinas. A terapia ocupacional, a fono, os horários, os momentos difíceis e os bons também. Contei do quanto ele ama desenhar, da organização quase obsessiva dos brinquedos, das palavras que aprendeu sozinho, das vezes que me abraça do nada. Não tentei parecer perfeita, mas tentei ser transparente. A visita durou quase 1 hora. No final, Ana, a mais velha, olhou para mim e disse com um leve sorriso: a denúncia falava de descuido, negligência, abandono. Mas o que eu vejo aqui é amor, muito amor, e estrutura. Naquele momento, meus olhos se encheram d'água. Mas eu segurei, porque ainda não tinha acabado. Mas já dava para sentir, a verdade começava a aparecer. Após a visita do Conselho Tutelar, senti um misto de alívio e apreensão. Alívio porque, finalmente, alguém estava olhando para o Miguel e para mim com olhos que não julgavam, que buscavam entender. Mas apreensão porque sabia que o caminho ainda não estava livre. Nos dias seguintes, a assistente social Ana pediu que eu entregasse todos os documentos que comprovassem o acompanhamento médico e escolar do Miguel. Foram exames, laudos, relatórios da escola e das terapias, agendas detalhadas com horários, até vídeos que eu tinha gravado mostrando ele em casa e em consulta. Enquanto isso, a prima permanecia calada, evitando encontros e mensagens. Algumas pessoas da família começaram a comentar que talvez ela tivesse exagerado, que eu estava fazendo um drama. Mas eu não me deixei abalar. A equipe do Conselho Tutelar continuou investigando, conversando com a escola, com terapeutas até com vizinhos. E aos poucos a versão da minha prima foi se desmontando. Eles perceberam que o Miguel é uma criança amada, cuidada, protegida, que ele tem rotinas estruturadas e profissionais dedicados a ajudar no seu desenvolvimento. Que o problema não era a mãe, mas o preconceito mascarado de preocupação da minha prima. Sentia uma mistura de tristeza e justiça. Tristeza porque não deveria ter sido assim. Justiça porque a verdade estava vindo à tona e eu podia finalmente respirar. Enquanto a investigação seguia, algo doloroso ficou claro para mim. A minha família preferiu ficar em silêncio. Nenhum deles tomou partido de forma clara. Como se estivessem pisando em ovos, para não se envolver em um conflito, que julgavam desconfortável demais. Alguns se aproximavam de mim com olhares de pena, outros simplesmente evitavam o assunto. Não faltaram as indiretas, sussurros que ouvi no corredor, comentários rápidos em grupos de mensagem. Mas ninguém falou abertamente contra a prima. Era como se preservar a imagem dela fosse mais importante do que proteger a mim e ao Miguel. Essa neutralidade forçada doeu mais do que qualquer acusação. Lembrei das festas em família, dos encontros, dos almoços em que eu estava ali, mas invisível. Percebi que, para muitos, eu era a mãe do menino diferente. O problema da família. Sentir essa distância e essa rejeição do próprio sangue fez uma ferida abrir dentro de mim, mas também me fortaleceu, porque aprendi que, às vezes, a verdadeira família é quem realmente está do seu lado. Não por laços de sangue, mas por amor e respeito. Foi nesse silêncio que decidi. Eu ia lutar sozinha, se fosse preciso. Mas nunca deixaria que alguém me tirasse o direito de cuidar do meu filho. Nem que fosse a própria família. O dia da conclusão da investigação chegou. Eu estava nervosa, ansiosa, mas também confiante. Quando o Conselho Tutelar me comunicou que não havia nenhum indício de negligência ou maus tratos e que o processo seria arquivado, senti um alívio imenso, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Mas o mais importante foi a mensagem clara que recebi da assistente social Ana. Você é uma mãe exemplar. Tem feito tudo certo. Continue assim. Naquele momento, pensei em tudo o que passei. Na humilhação pública, no silêncio da família, na denúncia injusta. E pensei na minha prima. Ela tentou me derrubar,
Tentou arrancar meu filho de mim, mas não conseguiu. Eu não precisava responder às provocações dela. A resposta estava ali, nas palavras das pessoas que viram a verdade. Depois desse dia, a prima tentou falar comigo. Mandou mensagens pedindo conversar, esclarecer as coisas. Mas eu não queria ouvir. Eu não queria dar a ela a satisfação de uma resposta. Porque eu sabia que nada que eu dissesse mudaria a inveja e a crueldade que a moviam. E eu estava em paz. Mais forte. Com meu filho ao meu lado. E a certeza de que nosso amor era maior que qualquer julgamento. Depois de tudo o que passamos, sento aqui e reflito sobre o que significa ser mãe de uma criança como o Miguel. Ser mãe de um filho autista não é fácil. É uma jornada cheia de desafios, preconceitos e batalhas silenciosas. Mas é também a maior prova de amor que já vivi. É aprender a celebrar cada pequena vitória, mesmo quando o mundo olha torto. É estar presente mesmo quando ninguém vê. É ser forte mesmo quando tudo parece querer te derrubar. Minha prima tentou diminuir o Miguel. Tentou me fazer parecer uma mãe negligente. Tentou me tirar o que mais amo no mundo. Mas quem se mostrou pequena foi ela. Mesquinha, cruel. Hoje eu olho para o Miguel e vejo um garoto incrível, cheio de luz, inteligência e coragem. E eu sei que sou a mãe certa para ele. Mesmo que o mundo inteiro duvide. Mesmo que a própria família se afaste. Porque o que importa não é a aprovação dos outros. É o amor incondicional que a gente carrega no peito. E é esse amor que me dá forças para seguir lutando. Eu sou a mãe dele. E ninguém vai tirar isso de mim.